Matéria publicada no Jornal da Cidade.com. Basta nas regalias de servidores públicos e ex-presidentes da República, é o que quer a deputada Belmonte. A deputada Belmonte tem sido o pesadelo dos parasitas que se aproveitam do dinheiro público, uma verdadeira caçadora de privilégios. Ela apresentou os PLs 3.620/20 e o PL 3.621/20, apresentados ao PL 6.726/16, aprovado em decisão histórica pela Câmara dos Deputados, colocando fim nos supersalários. Que esse dinheiro que é da população seja investido na população foi aprovado e isso para nós traz muita alegria, ressaltou a deputada em entrevista à jornalista Berenice Leite no Salão Verde da Câmara. Lula, o ex-presidiário, continua usando o dinheiro do povo. Paula Belmonte pede também o fim das regalias concedidas aos ex-presidentes. Por lei, eles têm direito a até 8 assessores, 2 veículos oficiais, passagens aéreas diárias para hospedagem, combustível e seguro dos veículos. Essas regalias custaram no total mais de 10 milhões aos cofres públicos em apenas 22 meses. Só Lula custou 790 mil para o bolso do contribuinte no período de janeiro a outubro de 2022. Ele foi o ex-presidente com maior gasto nesses 10 meses. Queremos fazer a renovação política com transparência do dinheiro do contribuinte e principalmente diminuir os privilégios. Eu não uso cota parlamentar, sou a deputada mais econômica do Brasil. Tenho moral para falar, frisou a deputada. Ela, que participou da CPI do BNDES, ressaltou que a CPI é uma ferramenta legítima quando bem utilizada e válida, mas não é o que está acontecendo. A CPI da pandemia se tornou um instrumento político, criticou. Paulo comentou ainda sobre a necessidade das crianças voltarem para a escola e lembrou que as vitórias que o Brasil tem conquistado mesmo em meio à pandemia. A TV Jornal da Cidade Online conversa hoje com a deputada federal eleita pelo Distrito Federal, Paula Belmonte. Muito obrigada pela presença, deputada. Eu agradeço. A gente já começa falando a respeito da aprovação na Câmara do projeto que põe fim aos supersalários. A senhora propôs, inclusive, outros 2 projetos de lei que incorporam aí a proposta original. Quais que seriam eles? Olha, eu fiquei muito feliz ontem, é um anseio da sociedade, né? Ontem foi um dia de vitória para toda a nossa sociedade a respeito dos supersalários, porque nós não podemos ter um salário mínimo por volta de R$ 1.000 e tendo alguns agentes políticos e principalmente públicos que ganhem mais de 200, 300 mil reais. Nós precisamos fazer com que nós tenhamos mais oportunização e que esse dinheiro que é da população seja investido na população. Então, nesse sentido, nós apresentamos 2 projetos que são um a respeito dos supersalários, que diminui exatamente a quantidade de benefícios e de privilégios que esses agentes públicos possam ter e que foi aprovado. Isso que para nós nos traz muita alegria. O projeto 3620 e o 3621 foi o projeto que 85% do texto do relator era o nosso projeto. Só que é um projeto que antigamente começou no Senado em 2016, então ele foi apensado esse projeto, mas a realidade é que o texto do 3620 e o 3621, que é da nossa autoria, foram aprovados. Falando sobre supersalários e falando também sobre improbidade administrativa. Se há algum pagamento que passe desse valor que está sendo estipulado, que seria o teto constitucional e mais esses escapes que nós colocamos aí das porcentagens, sim, o agente público vai ter que pagar, vai ter que responder como improbidade administrativa. E agora o texto segue para o Senado. O texto, na realidade, ele é da casa de origem, é o Senado Federal, então agora veio para a Câmara e agora o Senado já vai contemplar já foi bem organizado e exatamente por isso que nós contemplamos o texto que se iniciou na casa
do Senado e agora está indo para, se Deus quiser, para o Senado para que eles possam votar e rapidamente ser sancionado pelo presidente da República. Lembrando sempre que isso é uma pauta que está desde 2005 sendo questionado e hoje o parlamento teve coragem e votou por unanimidade para que esse projeto fosse aprovado. Bom, recentemente, né, nós vimos nas suas redes sociais, a senhora comentou a respeito dos ex-presidentes, né, que eles têm vários privilégios, entre eles, aí eu vou citar aqui, são tantos que eu vou ter que ler, 8 assessores, 2 veículos oficiais, passagens aéreas, diárias para hospedagem, combustível e seguro dos veículos. Essas regalias chegam aí a mais de 10 milhões de reais aos cofres públicos em apenas 22 meses. A senhora também tem um projeto que revoga os privilégios dos ex-presidentes, poderia comentar? É muito importante dizer que nós na política estamos querendo fazer a renovação política, que é o que? A transparência do dinheiro do contribuinte e principalmente nós diminuirmos exatamente esses privilégios. Nesse sentido, eu quero dizer que muitas pessoas falam, e os deputados, e os senadores? Eu abri mão de todos os privilégios políticos, não uso cota parlamentar, sou a deputada mais econômica do Brasil e, nesse sentido, tenho moral para falar. No sentido do quê? De nós não podemos aceitar alguns agentes públicos, a gente reconhece que o cargo de presidência da República é um cargo de autoridade, mas nós não podemos, como foi dito aqui, 10 milhões de reais utilizados no período de 22 meses. Nós estamos falando de 5 milhões de reais a cada ano. E o que isso faz a diferença? Faz a diferença exatamente no hospital, faz diferença na vacinação, faz diferença na educação. Então, nós precisamos fazer com que o Brasil seja um país de menos privilégio e que ele, na realidade, dê oportunização, em especial para as nossas crianças e adolescentes e geração de emprego. Lembrando, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhe nas suas redes sociais. Muito obrigado.